E aí, gente, Hackerman aqui. Depois daquele vídeo que a gente viu anteriormente, relacionado ao movimento dos elétrons em objetos hexagonais, que a gente viu no outro vídeo, que a gente viu essa equação que calcula o movimento nos lados, né, relacionados a esses objetos, que vai ser importante a gente calcular isso daí nos microtubos do nosso cérebro, né? E basicamente eu vou pegar essa imagem do Discover, que está mostrando a Archeor Theory. Então lembra que a gente viu dos microtubos no último vídeo? Tem a ver com essa teoria, totalmente. Então você vai ter os neurônios, que vão ter bilhões no seu cérebro, tem os dendritos, e nesses dendritos vão ter os microtubos, né? Ali naquele caso tá fazendo o zoom no axon, que é como se fosse uma ponte de um neurônio para outro. Aí, ali está a sinapse, que vai passar os neurotransmissores, que é a informação em si, mas dá para ver ali os microtubos nesses cabinhos. A gente tem tipo trilhões desses no nosso cérebro, né? Se a gente tem bilhões de neurônios, a gente tem com certeza um número absurdo de microtubos, que podem ser vistos por imagens microscópicas, enfim. E basicamente o que a gente falou antes, que é aquela equação, né? Que ela pode ser muito útil para calcular a forma que os microtubos se interagem pelo seu formato hexagonal, né? E aquela equação ser feita para realmente entender os efeitos quânticos nesse tipo de formato. Então, lembrando que a Archeor Theory tem a ver com dizer que os microtubos que estão nos neurônios, né? Eles são possivelmente a fonte da consciência, né? Seria o que produz o estado consciente dos seres humanos, de raciocínio lógico. E eles falam isso alegando efeitos quânticos nesses microtubos que produziriam a consciência. Essa é uma teoria, por enquanto, mas ela é uma teoria muito, muito boa. E aí dá pra ver por dentro, né? Imagina que eu pegasse esses tubinhos e cortasse no meio. No meio não, eu cortar em várias fatias. Uma fatia seria essa daí, né? Então, esses são os microtubos por dentro, né? Dá pra ver várias bolinhas, enfim, eu não sei para que elas servem. Não poderia dizer. Não, eu sei para que ela. Não, acho que essas bolinhas são isso daqui, né? Provavelmente é isso. Essas bolinhas fazem parte dessa forma que está tridimensional agora, né? Dá pra ver ele de verdade sendo cortado, né? E aqui uma representação 3D, né? Então dá pra ver que tem várias fileirinhas desses tipos de amendoinzinhos, né? Que são os tubulins, né? Que são cada uma dessas são várias particularzinhas que estão sendo formadas nos microtubos. Então os microtubos eles têm um formato hexagonal é, e tem esse tipo de construção, né? Parece um colar, né? Então tá falando que é alcaloides, né? Não, falando alcaloides previne, né? A, a junção desses microtúbulos, enfim. E ali os texanes prevê eles de se desajuntar, né? Então é para controlar a, os movimentos dele nos neurônios, né? Enfim, essa função, essa equação que a gente viu antes, ela é totalmente útil para a gente calcular como eles se interagem, né? Ela não é um fim em si mesma, mas ela pode ser muito útil no futuro. Lembrando que o que essa equação quer dizer é que a propagação da onda relacionada a, a imagina a propagação da soma de todos esses tubulins, todos esses negocinhos que parecem amendoim. Lembrando que eles vão ter efeitos quânticos, então eles vão ter que se interagir entre si para produzir esses efeitos, e quimicamente, né? Eletroquimicamente. E imagine que eu tento calcular essa distribuição, né? Enfim, imagina que nesse caso a soma ali, que é o sigma em A, né? Seria cada um dessas bolinhas, ou cada conjunto de bolinhas, que você preferir. E depois você pega isso, o exponencial desse circuito, né? Desse circuito aqui, você pega o exponencial, que é bem fácil de fazer. Esse K significa momentum e esse X significa posição. Então, o exponencial para calcular aí a posição e o movimento aí relacionado a essas partículas. Então, isso aqui está tentando calcular o movimento dessas partículas nesse tipo de objeto geométrico. Basicamente isso.
E dá pra ver aí alguns vídeos que estão tentando simular a migração celular nos microtubos. Aqui também. Eu não peguei o vídeo, só peguei imagens, tá? Então, tem uma forma de representar isso, desse movimento. Então, o objetivo dessa equação seria entender as dinâmicas químicas relacionadas a esse movimento. Dá pra ver aí ó, a dinâmica dos microtubos. Eu sei que essas imagens, gente, não dá pra entender muito do que está acontecendo. É mais uma coisa visual mesmo. Mas dá pra ver aí como funciona a conexão de uma forma meio abstrata, né? Enfim. E aí, por fim, vamos pegar nossa equaçãozinha, né? Dos outros vídeos. Por favor, tenha assistido os outros vídeos antes de ver esse. Que a gente vai falar aqui da nossa teoria, né? Que você vai ter propriedades metafísicas, que vai ser imbuído por essa letra do alfabeto russo. E a nossa teoria que quer afirmar, pegando um viés teológico, né? Pegando algumas coisas tiradas da própria Bíblia, né? Da questão que o espírito e a alma são essenciais para a consciência humana. Imagina, por exemplo, Fullmetal Alchemist, aquele anime muito bom, né? Que tem no Netflix. Da questão, tem o Alphonse lá, né? Que lá no anime, né? O cara só imbui a alma dele na armadura e ele consegue ter pensamentos, memórias, enfim. É claro que aquilo lá é só um desenho, obviamente. Mas é basicamente esse conceito de que a alma e o espírito, eles têm propriedades que produzem a consciência e sem eles a consciência humana não existe. Sem o espírito e a alma, o seu corpo é inútil. É um boneco inútil. Que nem tem vida. Ele nem consegue se levantar, muito menos ficar consciente. Então, essa teoria não veio da nossa cabeça, é tirada da Bíblia Sagrada, né? Da teologia em si. Então, que o espírito e a alma são partes importantes do ser humano, né? Então, o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Aí você pode dizer, nossa, mas isso é impossível de provar cientificamente. Enfim, eu não sei se é possível provar cientificamente isso, mas eu acho que é melhor pegar um viés teológico do que um científico que não consegue explicar ainda como a consciência funciona, porque cientificamente é impossível explicar a consciência atualmente. Ninguém consegue por enquanto. Tem várias teorias, como a Archer Theory, entre outras, mas eu acho que a gente precisa entender as propriedades metafísicas que parecem estar inseridas no nosso ser, né? E a gente não está tirando isso do nada, a gente está tirando isso de um livro que deve ser respeitado. De repente você não respeita a Bíblia, mas enfim. Se você não respeita, então ignora essa teoria. Mas para quem respeita, eu acho que é importante você entender que o ser humano tem corpo, alma e espírito, né? E que isso é uma coisa essencial para entender a consciência humana. E sem isso é impossível entender a consciência humana. Então, basicamente isso. Então a gente pega essa propriedade metafísica e a gente vai definir o espírito pela letra Pi. Tem o som de P, obviamente. E a letra Psi, que tem a ver com alma, né? Psique e ali pneuma, de espírito. E aqui é a equação de antes, né? Você tinha as propriedades metafísicas, então você vai ter a diferença na alma e no espírito, né? Que vão agir nos circuitos neurais, que a gente vai definir em padrões binários. Então o neurônio que está sendo ativo seria 1 e 0 seria um neurônio que não está ativo nesse circuito, né? Então imagine bilhões de neurônios fazendo esse tipo de circuito. E aí você teria uma matriz desses números de cada neurônio ativando ou não ativando e uma matriz relacionada a o padrão aí da informação, né? Então para representar aqui a informação a gente está usando bits. Então, de repente essa equação está totalmente horrível, enfim, seria você mapear os circuitos cerebrais no sentido de bits, de uns e zeros, né? Talvez isso não esteja tão certo. Mas enfim, a primeira tentativa. E é basicamente isso que significa. Então, a diferença. Uma coisa importante é que a alma e o espírito eles têm um papel importante, que sem eles não tem mudança de plasticidade no cérebro. Então, na nossa teoria, o cérebro ele precisa da alma e do espírito para conseguir que o cérebro consiga ter plasticidade, que tem a ver com o aprendizado. Então, para o ser humano aprender a falar e fazer todas as coisas que ele faz, não é necessário só a mente, embora ela seja extremamente importante para fazer todas as coisas que ela faz, mas também é importante
a alma e o espírito. Eles são importantes para que todas as habilidades cognitivas apareçam. Então a gente define essas propriedades como propriedades metafísicas, porque a gente não consegue explicar ela fisicamente. E aí você vai ter a atualização da equação. Então a gente vai pegar um lado mais quântico. Isso aqui, gente, está totalmente no começo. Não considere isso aqui uma coisa completa. E na verdade isso daqui está totalmente só uma ideia. Então a gente vai ter n elevado a φ. Então esse n seria a base que você quer usar para identificar a velocidade da informação processada. Então aqui nesse caso a atualização dessa equação não é uma mudança, mas é tentar identificar a forma que o cérebro, o número de conexões que são possíveis no cérebro talvez. E aí você vai ter 2 elevado ao cálculo do momento e da posição das partículas em estado quântico no cérebro, seguindo a Archior Theory, né? Então esse IPX dividido por H com tracinho, que é a constante de Planck, tem a ver com entender a propagação. Eu deveria pôr E ali atrás. O certo eu deveria pôr 2 elevado a E, IPX dividido por H. Mas enfim, o que significa esse troço? Significa você calcular o movimento do momento e da posição das partículas, uma coisa padrão na mecânica quântica. Isso com a soma dos circuitos neurais, né? Sendo eles zeros ou uns. Então, ou 0 e 1 ao mesmo tempo. Eu deveria ter posto de uma forma mais... o certo ali é pôr 0 e 1 ao mesmo tempo. Que poderia ser um dos dois ao mesmo tempo, para significar o sentido quântico. Mas acho que não está muito certo ali. E ali o sinal do infinito ali em cima, porque tentando mostrar que o número de conexões ali é infinita, né? Mas enfim, eu acho que deveria mudar isso daí. E no fim, as propriedades metafísicas P e Psi, alma e espírito, né? Agiriam, né, nessa questão da velocidade computacional do cérebro, embora falar computacional não seria correto. Ali eu pus o E, né, finalmente. N elevado a φ, né, então seguindo a base 2 elevado ao cálculo do movimento das partículas, com a soma da soma numérica relacionada a todos os circuitos cerebrais, identificando ali 1 ou 0, mas eu deveria ter posto 1 e 0 ao mesmo tempo, mas eu não consegui representar aí. Então é basicamente isso. Esse número tem que estar tentando dizer o quanto o cérebro ele é veloz, né? Está tentando mostrar a capacidade dele de resolver problemas, de raciocínio lógico, né? Seja criativo ou objetivo, enfim. Mas isso daqui, gente, tá feio pra caramba. Tem coisa errada também, na minha opinião, principalmente nessa parte da direita, né, do sigma. A gente tem que mudar um pouco. A gente tá cada vez mais melhorando. Eu ainda tô cursando física quântica ainda, então tô aprendendo ainda. Então, alguém me perdoe se eu fiz alguma coisa errada. Mas enfim, tô aprendendo ainda com mecânica quântica. Tô no curso ainda. Enfim, espero ter sido útil. Então o objetivo aqui é entender como... essa parte da esquerda já está resolvida, tá? As propriedades metafísicas, alma e espírito, já estão desenvolvidas. A questão é entender como o cérebro processa a informação que a alma e o espírito permitem que ela processe. Então, esse é o máximo que a gente pode fazer. A alma e o espírito eles agem na mente, ponto. A gente não passa disso. Agora a gente tem que mostrar uma equação que mostre como a Archior Theory pode ser processada na parte matemática. Então, mas por enquanto está muito básico e está muito feio isso aqui. Eu acho até que essa aqui seja um pouco mais, um pouco melhor do que essa daqui ainda. E por fim, essa equação aí de baixo, que tem que ver com calcular o movimento dos microtubos, né? A forma que as partículas interagem, poderia ser importante, porque se a informação é processada nos microtubos, embora tenha muitas outras coisas no cérebro que tenham que ser colocadas aí para mostrar isso, na questão da consciência, se elas acontecem nos microtubos, essa equação aí abaixo seria importante para definir como calcular a forma que esses microtubos interagem. Então a gente poderia meio que mudar essa daí de cima, ou mudar essa daqui também, e tentar fazer uma coisa híbrida, né? Junto com essa daí. E é isso que a gente vai ver provavelmente no próximo vídeo. Ainda vou estudar mais mecânica quântica e depois
a gente vai talvez trazer, se eu tiver mais assunto relacionado a isso, trazer mais sobre esse assunto. Então a gente sabe que vai ter que mudar esse negócio, mas eu quero ir por etapas, né? Começa todo feio o negócio, a gente vai por etapas até começar a polir. Então nosso objetivo é tentar mostrar como a mente funciona da forma mais computacional possível. Então a gente está tentando provar que a mente pode ser computada, embora a consciência não possa, porque a consciência tem a ver também com a alma e o espírito. Então é uma coisa da nossa teoria. A consciência não pode ser computada da forma que o cérebro computa. E é isso, espero ter sido útil. Qualquer adição para essa teoria. Lembrando que essa série de vídeos, a gente fala um monte de besteira, um monte de merda. Então, se você quer adicionar alguma coisa nessa teoria, eu estou aberto a mudanças enormes, porque está um nicho ainda. Mas enfim, até o próximo vídeo.